Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste esse vídeo. Então vamos lá usar o nosso simulador gratuito, aí, o DWSim, para fazer o primeiro estudo envolvendo uma reação. Tá? Eu escolhi para esse primeiro estudo uma reação de equilíbrio, representada em um reator de Gibbs dentro da estrutura do DWSim. E vamos ao problema então. A nossa reação é uma reação de deslocamento gás-água, alta redshift, dada por CO mais H2O em equilíbrio, formando aí hidrogênio e dióxido de carbono. É uma reação em equilíbrio, sistema isotérmico. Vamos considerar aí que a gente tem uma massa molar de alimentação de 3.600 kg por hora, uma temperatura aí para alimentação da reação e uma temperatura de reação de 225 graus Celsius. A pressão do sistema que ocorre aí sem queda de pressão ao longo da reação é de 1 bar. E a fração molar dos componentes aí na corrente de alimentação é dada por CO e água apenas na alimentação, com composição equimolar, sem presença de hidrogênio e sem presença de dióxido de carbono. Nosso objetivo, então, é verificar o estudo de comportamento dessa reação específica nessas condições no software DWSim, usando um reator de Gibbs. Vamos ver como é que isso vai ficar, então. Abrindo a estrutura do DWSim, o que a gente vai ver é essa tela inicial. Tá? Aqui a gente vai fazer a primeira etapa, que é a seleção dos componentes envolvidos no nosso problema. Os componentes para esse caso específico serão dióxido de carbono, monóxido de carbono, vou adicionar o hidrogênio e a água aí também. É sempre interessante, após a gente fazer essas adições, a gente verificar se os componentes foram efetivamente adicionados dentro da estrutura do problema. Tá? Para fazer isso, o que a gente precisa é deletar ali a nomenclatura de todos os componentes. Vocês vão observar que eles aparecem ali ticados, e daí a gente pode colocar next. A próxima etapa é a seleção de um pacote termodinâmico. Aqui eu estou considerando o gás ideal, por isso eu selecionei a lei de Raoult. E eu escolhi esse sistema de unidade C5 porque é o que tem a base aí mais normal, tá? Mais apropriado para o nosso uso. Após isso, eu fui lá naquela parte de strings ali abaixo e arrastei uma string para a minha tela. Tá? Essa string eu estou renomeando com o nome de alimentação. Estou colocando ela a temperatura de 225 graus Celsius. As unidades ali de pressão e de massa molar já estão adequadas, né? E eu vou ali incluir a composição dessa corrente, tá? Para isso eu vou no String Conditions ali, boto uma fração molar. Eu sei que eu vou ter monóxido de carbono com 0,5, o dióxido de carbono e hidrogênio são 0 e a água também 0,5. E aí eu vou aceitar essas mudanças. Com isso eu tenho incluído a minha corrente de alimentação dentro do simulador. Após isso eu vou em Settings eu vou em Reações e vou incluir uma nova reação de equilíbrio. Para isso eu clico naquele maisinho verde. Essa reação de equilíbrio eu vou nomeá-la como Water Redshift, que é a reação de deslocamento gás-água. Eu vou selecionar os 4 componentes para essa reação, incluindo o monóxido de carbono como componente base. Após isso eu vou colocar os coeficientes estequiométricos da minha reação aí dentro do simulador. Tá? Com base na reação, menos 1 para o monóxido de carbono, menos 1 para a água, 1 para o dióxido de carbono e 1 para o hidrogênio. Ao fazer isso, eu vou pedir o balanço, ele já me dá que o balanço estequiométrico está ok, e já calculo o calor de reação com base no banco termodinâmico presente no próprio programa. A minha base vai ser em fugacidade, eu vou selecionar ali a fase como uma fase vapor e deixo o cálculo ali na parte como a energia de Gibbs mesmo, propriamente dita, falando. Então, por ter selecionado ali a energia de Gibbs, a gente consegue seguir na estrutura do programa em si. Observe que a gente tinha outras opções ali de cálculo, mas a energia de Gibbs é mais apropriada para esse problema, por isso que eu estou selecionando ela. E ela é mais apropriada para a grande maioria dos problemas, porque a gente vai usar dados da estrutura termodinâmica já pré-existentes dentro do DWSim. Após essa etapa, eu vou incluir ali as correntes de saída do meu reator e a própria estrutura do reator de Gibbs. Vocês podem ir na aba de reatores ali e incluir esse reator de Gibbs, tá? E voltei na aba de stream, só incluir 2 correntes de saída para o meu reator. Uma estou nomeando de vapor e a outra de líquido. E uma corrente de energia, que eu nomeei efetivamente como energia. Agora o que eu preciso fazer é linkar essas correntes ao meu reator. Tá? Para isso eu clico no reator e vou na aba de strings dele, incluindo ali a aba de alimentação, propriamente dita, e as abas aí de vapor para corrente de saída 1, líquido para corrente de saída 2 e energia como corrente de energia. Com isso, as correntes já foram incluídas dentro da estrutura do DWSim, a minha parte de cálculo fica apropriadamente mais simples de ser calculada. Agora eu vou colocar a temperatura de saída, que é 225, e com essa temperatura de saída ali, só colocando a temperatura de saída, vocês podem observar que ocorreram erros de cálculo. Tá? Esse erro está selecionado porque eu não determinei que elementos estão interagindo dentro do meu reator. Tá? Observe que não tem nada acontecendo ainda dentro da estrutura do reator em si. Então agora o que eu vou fazer
Clicando no reator em componentes, eu vou selecionar aí os 4 componentes. Aí eu tive um pequeno problema com a estrutura do gravador de tela do Windows, tá? Eu tive que minimizar a tela e selecionei ali a indicação dos 4 componentes que eu quero que estejam presentes ali dentro dos meus cálculos em si, na estrutura do próprio simulador. Ali, se vocês observarem, essa parte é muito relevante, tá? A gente tem a aba de elementos, e essa aba de elementos, ela traz para a gente o balanço de átomos, né? A distribuição de átomos dentro da estrutura de cálculo que o software DWSim vai aplicar para realmente realizar os cálculos de equilíbrio dentro do nosso sistema. Olhando para essa estrutura de cálculo, vocês conseguem observar, por exemplo, a distribuição de átomos dos componentes envolvidos no meu problema. Tá? Ali eu tenho os átomos que compõem meus elementos, que são carbono, oxigênio e hidrogênio. Ali a gente tem os componentes em si, que são o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, hidrogênio e água. Olhando aí, vocês já conseguem ver de forma muito direta, né, que essa distribuição de átomos acontece ao longo aí da minha estrutura de cálculo em si, tá? Eu tenho ali o monóxido de carbono incluído como um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Eu tenho o dióxido de carbono representado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, hidrogênio sem átomos de carbono, sem átomos de oxigênio com 2 de hidrogênio, e a água ali como um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio e nenhum de carbono. Observem que essa estrutura ela vai ser utilizada, né, para representar a distribuição dos componentes dentro do reator de Gibbs como uma estrutura do mínimo da energia de Gibbs. E isso é baseado, né, na própria definição do que é o equilíbrio termodinâmico. Né? A gente vê na disciplina de termodinâmica aplicada à Engenharia Química 2 que o equilíbrio existe na região de mínima energia de Gibbs, a condições de temperatura e pressão constantes. Então, sendo isso verdade, a gente pode calcular isso como um critério de equilíbrio próprio para o nosso sistema. Nesse caso aqui, os balanços de átomos eles entram como uma restrição dentro dessa mínima energia de Gibbs. Né? O sistema é válido para a mínima energia de Gibbs dentro dessa restrição de que a gente tem a manutenção de átomos do nosso sistema. Com o balanço de átomos incluído, pessoal, o nosso problema agora fica mais próximo da estrutura de resolução final. Tá? Agora o que resta para a gente fazer basicamente é falar efetivamente para o software fazer o cálculo em si do problema de equilíbrio. Tá? Ali a gente já tem a temperatura incluída em 225 graus Celsius, ainda não foi realizado o cálculo, vocês podem observar ali abaixo que não apareceram ainda as conversões desejadas, tá? E a gente consegue ali, clicando na parte de Solve, né, da planilha, né, Solve Flow Sheet, ou apertando o botão F5, efetivamente realizar o cálculo. Observem que já aparece os valores de conversão para os reagentes, né? É uma estrutura de 1 para 1, então obviamente a conversão de ambos será igual. E ali a gente já consegue ver na tela, né, várias das propriedades envolvidas, incluindo as frações molares dos componentes nos produtos. Tá? A gente pode ver as frações molares de monóxido de carbono, de água, de dióxido de carbono, de hidrogênio nessa condição de temperatura. Né? E a gente tem como alterar, por exemplo, as frações mássicas, tá? Que é uma outra característica de resposta interessante. Ali eu pedi para inserir uma tabela mestre, tá? Para as correntes de alimentação e de produto, só para que a gente observe ali os valores, né, das correntes em si. A gente consegue observar as correntes de alimentação e de saída de composto, né? A corrente de líquido não tem nada, vocês podem observar ali, até esperado pela temperatura que a gente está trabalhando, que a gente realmente não tenha nada nessa corrente. Né? Mas a gente tem uma quantidade de respostas muito grande dentro da estrutura do simulador, tá? Desde as vazões, como eu já tinha mostrado, até as características de propriedade da fase, incluindo as características energéticas relacionadas aí com propriedades de Gibbs e tudo mais. Dentro da corrente de energia a gente tem ali o próprio valor da energia necessário para manter essa reação, né? A quantidade de energia que a gente tem que ceder esse sistema para manter o sistema isotérmico durante essa operação aí na temperatura de 225 graus Celsius. Então observem que o simulador em si traz uma quantidade muito interessante de respostas para a nossa aplicação. Tá? Como eu disse, é uma aplicação muito simples, muito direta, de um reator de Gibbs, apenas para que vocês conheçam essa ferramenta dentro da simulação. Tá? E como é o foco aqui do canal em si, né, a disciplina de cálculo de reatores e a disciplina de termodinâmica, eu estou aqui tentando conjugar esses conhecimentos das duas aqui nessa aula específica para vocês. E ao longo aí da semana, né, a gente vai tendo liberação aí, ao longo das semanas, a gente vai tendo liberação aí de mais conteúdos relacionados com
diferentes tipos de reatores que a gente tiver aqui dentro da estrutura do DWSIM. E a gente se encontra então nesses próximos vídeos. Até lá!